As espécies a que nós submetemos a seleção, elas perdem diversidade, embora elas melhorem no que diz respeito às características selecionadas. Elas se tornam, então, mais úteis por terem as suas características interessantes a nós melhoradas, mas elas perdem diversidade e nós perdemos bastante, inclusive a própria capacidade de melhorá-las com essa perda da diversidade. Então, são tomadas várias medidas no sentido de impedir ou minimizar essa perda da diversidade, pelos vários aspectos negativos que ela nos apresenta. Então, são muitos os recursos, mas os principais dele. Um desses importantes recursos, são os bancos de germoplasma. Bancos de germoplasma são instituições geralmente governamentais, porque apresentam muita despesa e pouco lucro imediato, que guardam diversidade genética. Então, no caso de plantas, por exemplo, os bancos de germoplasma, eles armazenam sementes das mais variadas linhagens. Então, são obtidas linhagens as mais diversas e são guardadas sementes em condições que não apodreçam, que não estraguem, que não germinem e que se preservem. Bancos de germoplasma de animais geralmente guardam esperma desses animais, também tentando se recolher as mais variadas linhagens desses animais. O objetivo é ter alelos, na prática são esses, é isso que está ocorrendo, né? Estão sendo guardados alelos para que no futuro essa informação genética possa ser usada nas mais diversas finalidades. Então, recompor a diversidade para que nós não percamos aquilo que a homogeneidade da seleção trouxe. Outro recurso usado contra a perda da diversidade é chamado erroneamente, de choque de sangue. Em que consiste? No caso de um pecuarista, por exemplo, que tenha as fêmeas do seu rebanho de uma determinada raça, esse choque de sangue consiste em inseminá-las com animais de outra raça. Então, as fêmeas são de uma raça e os machos são de outra. E assim que o plantel desse pecuarista se homogeneize com essa mistura de raças, as fêmeas, então, são fecundadas com machos de uma outra raça. Quando isso é feito sistematicamente, é chamado por outro nome errôneo, que é gado industrial. Mas a ideia é basicamente a mesma. É ir misturando raças diferentes da mesma espécie para que não seja perdida a diversidade. Um outro recurso muitíssimo importante é o milho híbrido. Em que consiste o milho híbrido? A maior parte dos cultivares, então, tem uma determinada raça boa selecionada. Ela já é produzida por seleção e ela é aprimorada por seleção. Então, ela se torna boa, com boas características para nós humanos, mas ela tem aqueles problemas da perda da diversidade. Então, para produzir o milho híbrido, são produzidas 4 linhagens de milho, 4 boas linhagens de milho, obtidas através da seleção comum. Então, o cultivar A é cruzado com o cultivar B e é produzido, então, o primeiro híbrido entre A e B. O cultivar C é cruzado com o cultivar D e é produzido, então, um segundo híbrido.
Posteriormente, o híbrido 1 é cruzado com o híbrido 2 e é produzido um híbrido 3. Esse híbrido 3, na forma de semente, é vendido para os pecuaristas que, assim, plantando esse milho híbrido, obtêm plantas heteróticas. Heterose é o vigor, o aumento do vigor obtido com o cruzamento de raças diferentes. Então, o agricultor vai plantar esse híbrido 3 e vai ter plantas vigorosas, com espigas grandes, plantas pouco sensíveis às variações ambientais, plantas muito resistentes a doenças, e dessa maneira não se está perdendo a diversidade, porque se está usando no milho híbrido 3 uma maior quantidade de informação genética, desfrutando então dessa heterose. Uma outra forma de preservar a diversidade é o desflorestamento. Então, uma maneira de desflorestar, quando a área necessita ser desflorestada ou se permite que ela seja desflorestada, fazer um desflorestamento em círculos, semelhante ao que os índios faziam na sua coivara. Então, trechos circulares de floresta são retirados, de maneira que ao redor dessa área que está sendo usada para a pecuária ou agricultura, se preserve a floresta original. Então, com esse desflorestamento circular, se consegue, quando se deixar de usar para a pecuária ou agricultura essa área, se consegue uma obtenção da floresta, uma recuperação da floresta original mais rápida, pelo fato dos patrimônios genéticos originais estarem circundando a área desflorestada. É um recurso que não alterando a área utilizada, permite uma preservação do patrimônio genético original e a recuperação rápida desse patrimônio, no caso da área deixar de ser usada. Outras formas de preservar a diversidade são os parques, nos quais a área original é mantida, reservas e APAs. Essas áreas, naturalmente, preservam o patrimônio genético original. E um recurso adicional que contribui muitíssimo são os corredores, ligando essas áreas de preservação. Então, nessas áreas, o patrimônio genético original é preservado, ou se tenta, pelo menos, manter ao máximo o patrimônio genético original, e qualquer uso que se possa fazer dessa informação genética, então, é possível pelo fato dessa informação ter sido preservada.